Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Côngelo pela Villanueva. Eu recentemente vi um vídeo daquela pseudo-ativista pró-vida chamada Sarah Winter, em que agora ela está reunindo os 300 do Brasil. Ao que parece, Dona Sarah Winter saiu da Fêmea, mas a Fêmea não saiu dela. Na prática, ela virou uma espécie de sininho da direita brasileira. Ou mais além, aquela cidadã que fazia parte dos Black Blocs e que de fato liderava inúmeras balbúrdias nas ruas contra a polícia militar, enfim, fazendo atos de vandalismo. Agora a direita brasileira também tem sua sininho. Eu posso até falar de uma experiência nesse sentido, porque eu conheci pessoalmente a Sarah Winter aqui em Belém do Pará, quando o meu grande amigo falecido Luiz Fernando Vaz moveu alguns recursos para que a trouxesse aqui em Belém e ela fizesse seu depoimento. Eu me lembro muito bem que nessa época, quando ele disse que ia trazer a Sarah Winter, eu fiquei um tanto desconfiado, porque eu achava que a pretensa conversão dessa mulher era muito rápida demais para que se desse muita publicidade. E o Luiz Fernando Vaz me disse: não, vamos escutar essa mulher, o que essa mulher tem a dizer. Então eu estou muito curioso, enfim. E isso por conta da gentileza de caráter que o próprio Luiz Fernando Vaz tinha, né? Era um homem muito gentil, um homem muito bondoso. E eu a conheci num restaurante aqui em Belém, que hoje em dia não existe mais. E eu particularmente eu não fui muito com o gênio dela, porque eu vi algumas coisas muito estranhas naquela mulher. Claro que eu fui extremamente educado com ela, polido, mas ela me pareceu ser uma pessoa que, em muitos aspectos, bastante dissimulada. Eu cheguei, inclusive, a entrevistá-la, né, para gravar um vídeo, para, inclusive, ajudando o Vaz no que diz respeito à palestra que ela ia fazer no dia seguinte a esse encontro, né? Mas o meu gênio não bateu com o dela. E isso porque existe uma mania muito comum nesse pessoal, tanto católico como evangélico militante, de querer transformar a conversão numa espécie de fetichismo. Por que eu digo que é uma espécie de fetichismo? Porque a verdadeira conversão implica uma certa interioridade e, ao mesmo tempo, uma certa reclusão. Então, quando nós observamos que até então aquela mulher que tripudiava o cristianismo, fazia atos de vandalismo e tinha fama, inclusive, de meretriz, de uma hora para outra se converter em pró-vida, aparecer na Câmara dos Deputados, querer ser até mesmo deputada, enfim, galgar a carreira política, isso não me parece realmente um sinal de uma conversão sincera. Porque a conversão sincera cobra um certo ato de contrição. É a mesma coisa que ocorreu com um rapaz que era homossexual, o que inclusive se converteu à igreja evangélica, eu até me esqueci o nome dele, e que o pastor Feliciano se utilizou para dizer: olha aqui, o rapazinho é convertido, agora virou cristão, a transformação desse homem. Quer dizer, fizeram um baita de um sensacionalismo. No final das contas, esse cidadão foi para a Alemanha e voltou a ser o que era, homossexual, e deixou esse pessoal na mão, propriamente dito. Então existe muito desse sensacionalismo da conversão. E eu penso que a Sarah Winter é um pouco parte disso, porque o que me consta agora é que ela é uma mulher extremamente oportunista. E os pró-vidas da vida a usam como uma espécie de espantalho de uma fêmea que se converteu ao catolicismo. E nessa época, inclusive, eu cheguei até a criticar o Vaz. Esse Vaz, a gente não sabe muito bem a onda dessa mulher, porque de uma hora para outra ela sai de um movimento radical como fêmea para depois virar a católicazinha de ocasião. Então eu acho muito estranho. Mas existe mesmo, né, dentro desse meio da direita católica, um certo fetichismo da conversão. E quando eu conversei com ela, o que mais me causou estranheza é que quando você senta numa mesa de um almoço, a primeira coisa que você quer é dialogar com a pessoa comendo. Pelo menos eu penso assim. Ou seja, quando você marca para tomar um vinho, comer uma iguaria, você quer trocar ideias com as pessoas. E ela me pareceu bastante reticente nesse sentido.
Não queria conversar. Não, eu não gosto de conversar quando estou comendo, sabe? Uma dundoquice tremenda. E aí, nesse interregno, eu perguntei para ela quem é que liderava a Fêmen, como é que funcionava o esquema. E aí ela tergiversou e começou a simplesmente a repetir a papagaiada que a direita já falava. Ah, porque envolvimento com Soros, porque eu não participava do núcleo duro da Fêmen, só fazia aqueles trabalhos mais secundários, não sei o que. Quer dizer, veio com esse papo. Aí as minhas anteninhas de vinil aqui do Chapolin Colorado ficaram um pouco em suspeita. Mas eu deixei passar, né? E agora nós estamos vendo aí que a dona Fêmen agora é a Fêmen da direita, que se diz pró-vida, mas todos nós sabemos que hoje em dia o movimento pró-vida está em vias de uma derrocada monumental. E por que eu digo isso? Quando nós observamos que hoje esse pessoal do Centro Dom Bosco, esse pessoal dos círculos pró-vida tentam negar a gravidade do coronavírus, a gravidade do colapso do sistema de saúde, tentam negar a realidade trágica por que passa várias cidades brasileiras, entre as quais Belém do Pará e é minha cidade. Então eu penso que o discurso contra o aborto soa muito abstrato e muito falso. Vejam, por exemplo, agora a demissão do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça. E de uma hora para outra, esse pessoal se lembrou de que Moro é um abortista. Moro é contra o pró-vida. Ou então podemos ir mais além com relação ao general Mourão. Tem muito idiota aí dizendo que se o Bolsonaro cair, o aborto será legalizado porque o general Milton Mourão é abortista. Mas a pergunta que não quer calar é: por que esse governo tão pró-vida, como é o governo Bolsonaro, nomeou 2 abortistas em cargos chaves na chefia da presidência da República? Porque basta que o Bolsonaro caia para que o Mourão se torne presidente da República e, segundo a lógica deles, ia legalizar o aborto. Ou então o próprio ministro Sérgio Moro. Eu não sei como o ministro Sérgio Moro legalizaria o aborto no Brasil, porque nunca foi nem mesmo a pauta dele. Mas é aquela história. Esse governo age com aquela mentalidade típica do Partido Comunista. Ou seja, são grupos, facções que criam dossiês uns contra os outros. Não existe um sentido de unidade, mas sim de disputa e de autodestruição política. Até ontem, Moro era uma reserva moral desse governo. Ah, combate à corrupção, o cara é muito honesto, competente. Agora ele é traidor, abortista, esquerdista, new left, etc. O Mourão é a mesma coisa. E é vice do presidente Bolsonaro. Vejam que todo esse pessoal que atualmente é atacado por inúmeras coisas que eles dizem condenar, na verdade foram nomeados por eles próprios. Ou seja, não é nem mesmo a oposição. Nós não estamos falando do PT, nós não estamos falando do PSOL, nós estamos falando de membros do próprio governo federal. Quer dizer, é o governo pró-vida que tem 2 abortistas no governo, segundo essa lógica. Eu poderia ir mais além. O próprio presidente Bolsonaro, em entrevistas, era a favor da legalização do aborto, ou pelo menos que a mulher deveria escolher. Mas parece que os pró-vidas esqueceram esses meros detalhes e se apegaram a esses conceitos abstratos do direito à vida, quando a vida real que está sendo perdida atualmente pelas atitudes inconsequentes, irresponsáveis e até criminosas do presidente Bolsonaro. Porque se nós temos uma crise epidêmica e o bom senso nos deduz que nós temos que orientar a população a lidar com o problema, evitar aglomerações, né? Buscar o isolamento, inclusive a quarentena se for necessária. E o presidente vai na contramão do que o mundo está fazendo, inclusive Estados Unidos, inclusive Israel, países que supostamente esse governo admira e até quer emular, quer que o Brasil imite esses países. E, no entanto, este sujeito não somente estimula aglomerações, quer que tudo volte à normalidade, e detalhe, ele fala abertamente que as pessoas devem ser contaminadas sim, ou que elas vão ser contaminadas, e se houver uma grande mortalidade, isso não é problema dele. Ora, esse governo quer matar pessoas. Então onde é que estão os pró-vidas preocupados, por exemplo, com a saúde pública no Brasil? Ou preocupados
com o número de mortos que nós teremos por conta da pandemia do coronavírus. O Ministério da Saúde fala uma coisa, o presidente fala outra. O presidente diz que tem que estimular uma contaminação em massa, porque supostamente ele diz que isso vai criar anticorpos, vai criar uma imunidade a uma boa parte da população, mas também vai matar uma boa parte que não tem essa imunidade. Até porque boa parte dessas pessoas que terão sintomas não terão atendimento médico. Então isso é uma política de eugenia descarada, justamente porque a grande maioria dos países está fazendo a quarentena para preservar esse número de pessoas que não será pequeno. Vejam o que o presidente Donald Trump falou. Que a crise do coronavírus é pior do que o ataque a Pearl Harbor, pior do que o ataque às Torres Gêmeas. E se nós analisarmos do ponto de vista quantitativo de pessoas mortas, o bombardeio de Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941, matou cerca de 2.000 americanos. O atentado terrorista do World Trade Center, se não me falha a memória, matou cerca de 4.000 pessoas. Já o coronavírus, em 1 mês e meio, matou 70.000 pessoas. Matou mais do que a guerra do Vietnã em 12 anos de guerra, ou seja, de 1963 até 1975. Olha só a gravidade da situação. E o que o governo brasileiro fez? Mandou um sonoro foda-se à população. Se a população morrer, se a população não tiver atendimento médico, não é problema dele. E mesmo assim, esse governo estimula a aglomeração, estimula uma pretensa volta à normalidade em nome da economia, quando na prática coloca em risco a vida de centenas de milhares de pessoas, se não de milhões de pessoas. Porque a partir do pressuposto de que o senhor Bolsonaro quer que 80% da população se contamine, e partindo da tese de que pelo menos 10% dessas pessoas contaminadas vão ter algum tipo de sintoma que pode levar inclusive ao óbito, ou seja, de 5 a 10%. Vamos analisar, vamos fazer um arredondamento aqui. E olha que porque a gente não tem realmente uma verdadeira ideia da proporção do coronavírus por inúmeras razões logísticas. Mas com certeza, quando nós vemos que 400 pessoas morrem por dia, 600, 1.000 pessoas, isso estou falando das experiências dos países europeus, ou mesmo dos próprios Estados Unidos, em que 2.500 pessoas morrem por dia vítima de coronavírus. Então, o que nós podemos esperar do Brasil? Vai haver um colapso e uma mortalidade absurda que talvez supere os próprios Estados Unidos. Porque as políticas que o Brasil está tomando são diametralmente opostas àquilo que esses países tomaram. E o que é que vai acontecer? O movimento pró-vida foi aparelhado pelo olavetismo, pelos olavetes fanáticos seguidores do Olavo de Carvalho. Pelo menos o Centro Dom Bosco é um deles. E muitos outros. Eles estão politizando a Igreja Católica de uma forma bizarra que nem a teologia da libertação chegou a esse ponto. E vejam que recentemente Bernardo Kister, pretenso queridinho dessa gente aí, foi processado e foi condenado a pagar 20 mil reais de indenização pro Frei Leonardo Boff, porque ele fez uma acusação injusta, mentirosa, caluniosa contra o Boff e acabou perdendo na justiça. E inclusive ele não tinha prova alguma do que ele declarava, ou seja, o sujeito se respaldou na calúnia e da difamação. Veja que eu não gosto do Frei Leonardo Boff. Eu sou crítico da teologia da libertação e do Frei Boff, mas não é com difamação, com mentira, com calúnia que a gente resolve o problema. A gente não precisa inventar coisas falsas contra aquelas pessoas que nós não gostamos e que nós nos opomos. Mas já chegando a essa questão do pró-vida, e qual é a conclusão que nós podemos realmente chegar em torno disso, é que essa discussão um tanto estéril sobre o aborto, mas ao mesmo tempo recusando a ver o caso do coronavírus, a situação social brasileira, é que o pró-vida vai se esgotar enquanto movimento político. Essa é a grande verdade. E vou mais além. Pelo fato de eles terem prostituído a bandeira política do pró-vida, é bastante provável que não somente a esquerda, mas como vários outros setores políticos, até mesmo liberais,
consigam legalizar o aborto. E o grande problema do movimento Provida, muitas vezes, é que é um movimento que cai num certo histrionismo. Vejam essa loucura da histeria antivacina que tem certos movimentos políticos aí pró-vida, como por exemplo, olha, a vacina contra a rubéola causa esterilidade, esse tipo de coisa. Olha, eu conheço gente que foi vacinado contra a rubéola e teve uma porrada de filhos. Já começo por aí. Então isso aí é falso, ou pelo menos a informação é duvidosa, é obscura. Então existe um certo grau de irracionalismo em torno dessas pessoas, lamentavelmente, apesar de que a causa da defesa da vida, como também a causa contra o aborto, é uma causa justa, só que ela é mal defendida. E como ela está sendo agora cada vez mais estereotipada, porque combater o aborto agora virou acusação formal contra políticos e até mesmo contra aliados, quando até ontem eles estavam alinhados com políticos que até então eram pretensamente abortistas, aí nós vemos o grau de demagogia e de mentira dessa gente. Mas o que esperar também de uma mulher como a Damares Alves lá? Que é uma mulher meio perturbada, uma mulher biruta. Vejam que eu não vou descredenciar certas coisas que essa mulher fez durante a vida dela. Parece que ela salvava indígenas, de tribos aí que faziam infanticídio, enfim, né? Nesse aspecto, existem até aspectos positivos aí. Nesse aspecto, existem até pontos positivos. Porém, quando uma mulher chega e fala em público que não morreram ainda 1 milhão, minha filha, mas morreram 7 mil pessoas, já está chegando a 10 mil. E vai chegar a 20 mil. E vai chegar a 30 mil. Isso é uma proporcionalidade. Uma epidemia cresce. E cresce exponencialmente. Ou seja, aí vemos o cinismo desse pessoal pró-vida. Cinismo este que vai ser um preço muito caro a ser pago, porque o movimento abortista vai conseguir vencer nas suas pautas e nos seus projetos. É o mesmo quando falo do STF. O STF é abortista. Mas em compensação, esse governo pró-vida que vocês defendem aí não fez absolutamente nada com relação à CPI da Lava Toga, que poderia reverter a situação calamitosa que o STF está passando. A politização do STF. Vocês não fizeram isso, vocês fizeram justamente o contrário. Vocês apoiaram um acordão para salvar o filhinho miliciano do presidente da República. Isso porque, no meu entender, eu acho que esse problema da milícia não é um problema do Flávio Bolsonaro. Eu acho que tem coisa mais além aí que o governo quer esconder, ou pelo menos o presidente quer esconder. Mas já falando em pró-vida, eis que eu me deparo com o senhor Rodolfo Loreto, que foi uma pessoa que durante muito tempo eu tive longas conversas, como também até mesmo lives, e gravei várias vezes com ele. Só que hoje eu me pergunto se o Rodolfo Loreto é canalha ou ele é burro. Porque ele defende com um certo fanatismo esse governo, mesmo que em seu histórico tenha sido chutado do Terça Livre, tenha sido tratado pior do que merda pelo seu amiguinho Dom Quixote de la Mancha, Alan dos Santos, mais conhecido como o Dentauro, o Gengivão. Vejam que numa dessas lives que ele grava lá no Comuna Killers, e inclusive ele tocou meu nome na live daquele sujeito energúmeno lá, do QuickTime, em que ele espalhou uma notícia falsa afirmando que em Manaus e em Minas Gerais as pessoas estavam enterrando caixões com pedras. Aquilo me pareceu de uma canalice, de uma extrema safadeza, que eu fiquei completamente escandalizado. Esse pessoal não tem a menor ideia do que está acontecendo em Belém. Não tem a menor ideia do que está acontecendo em Manaus. A Sarah Winter mesmo espalhou uma notícia também muito capciosa, querendo dar a entender que haveria, digamos, a manipulação de dados quando uma família que ia enterrar o seu morto, quando abriu o caixão, aqui em Belém mesmo, descobriu que na verdade não era o morto da sua família. E que na verdade a pessoa que de fato acreditava ser estar morta estava viva, internada no Abelardo Santos, no Hospital Abelardo Santos. Aí a idiota chegou à conclusão de que na verdade haveria uma manipulação de dados proposital. Não sua idiota, sua cadela. O que está acontecendo aqui é que o sistema funerário já entrou num caos tal, é tanto corpo
para você trabalhar, botar num caixão, e isso porque tem que ser rápido, que houve já troca de corpos. Famílias enterraram corpos errados. É assim que está o Brasil inteiro, pelo menos nas situações onde a epidemia está vingando e castigando. Aconteceu em São Paulo, aconteceu em Belém, aconteceu em Manaus. Ou seja, a pessoa estava enterrando o corpo de outra pessoa e na verdade não era de sua família. E foi o que aconteceu em Belém. E essa família descobriu que na verdade se a parenta estava viva. Aí a maldosa chega à conclusão de que na verdade estão adulterando os dados, tudo é falsificado, tudo é inventado. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o sistema funerário já entrou em colapso, é muita demanda de gente morta e não há gente suficiente nem mesmo para preparar esses cadáveres, ou mesmo fazer o discernimento da identidade desses cadáveres. É isso que está acontecendo. Aí nós observamos essa canalha da Sarah Winter desinformando, como esse canalha do senhor Rodolfo Loreto afirmando que nós estamos enterrando pedras. Deixa eu te contar uma coisa, Rodolfo Loreto. Minha prima não enterrou pedra não. Minha prima enterrou a mãe. E se você é um filho da puta, cínico, a ponto de chegar a essa maneira e dizer que as famílias do Pará estão mentindo, que as famílias do Amazonas estão mentindo, eu digo, Vossa Senhoria é um canalha e você é um bundão, porque até o Olavo e até o Alan dos Santos chutaram o seu rabo. E você tá aí que nem um comedor de capim, um gado que você é e que você se tornou. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.